raciocínio é a razão da vida. E o verdadeiro Deus também é uma mecânica, dona dessas três mecânicas. É o que rege toda a humanidade. Hoje todos vão saber de onde vieram e para onde vão. E para onde irão se não conhecer cultura racional? Porque a natureza é de transformações. A nossa categoria é de bicho racional. E por estar nessa categoria, a humanidade vive como bicho, brigando uns com os outros e destruindo uns aos outros. E da categoria de bicho racional, a pessoa se transforma para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Então, aqui está como voltar ao seu estado natural. E como foi que saíram fora do seu estado natural e vieram parar aqui sem direito de viver? Porque na matéria todos têm que trabalhar até morrer para viver. E assim está esclarecida a história da humanidade, de onde viemos e para onde iremos, e para onde estamos arriscados a ir, todos aqueles que se recusam a conhecer o que é cultura racional. O mundo atravessa horas difíceis porque a humanidade não sabe que há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso aí são os desacertos. Porque terminou a fase do pensamento. O pensamento deixou de funcionar. E por isso, a natureza, quando terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. Causou o enfraquecimento do pensamento, causou desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. A liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. Porque a fase do pensamento terminou, o pensamento não pôde resolver mais nada. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortalidade. Porque a fase do pensamento terminou. E outros, o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco se tornaram monstros.
são os que estão cometendo essas monstruosidades. E que existe muitos, não sente mais o que faz. Porque secou o pensamento, seca o sentimento. Não sente mais o que faz. E todos, por viver desconhecido de si mesmo, é que desconhece a causa de tudo isto que está se passando no mundo, porque não há efeito sem causa. Existe uma causa. A causa é o seguinte: a natureza mudou de fase. Da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Só quem pode resolver o desequilíbrio moral, físico e financeiro, e a falência moral, física e financeira, e a liquidação moral, física e financeira, é o raciocínio. Só quem pode resolver o desrespeito é o raciocínio. Só quem pode resolver a violência é o raciocínio. Só quem pode resolver o terror é o raciocínio, porque a fase é racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio. Só quem pode resolver as guerras é o desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. No pensamento é a discórdia, no raciocínio é a concórdia. Raciocinando, vão encontrar solução de todos os males da humanidade. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Hoje, para acertar, tem que raciocinar. Que é isso? Tem que raciocinar. Porque o raciocínio é que pode resolver todos os males da humanidade. O raciocínio evitará o holocausto nuclear. Porque todos com o raciocínio desenvolvido passarão a ficar ligados ao verdadeiro Deus.